Uma boa tarde a todos. Estamos aqui com mais um programa Por Dentro da Pós, hoje com o tema Tecnologia, Avanço ou Prisão Social. Meu nome é Henrique Giannini e eu estou aqui com o professor Celso Giancarlo. Obrigado, Henrique. Uma boa tarde a todos os que estão nos assistindo agora. Questões relacionadas à tecnologia, elas são sempre muito pertinentes, tanto na compreensão de como o ser humano ele vive em sociedade, como também, né, do ponto de vista do impacto que a própria tecnologia ela exerce sobre o ser humano, sobre o indivíduo, sobre a sociedade como um todo, não é mesmo, Henrique? Com certeza. Então, professor, eu queria começar perguntando já, o que é tecnologia? Para quem não sabe ou tem uma noção superficial do que seja tecnologia, o que definitivamente é tecnologia? Olha, existem várias definições do que seja tecnologia. É, Hoje em dia, se o mais comum, né, quando a gente fala tecnologia, normalmente as pessoas pensam, né, tecnologia, é um celular, é a inteligência artificial. A tecnologia, ela está hoje em dia, ela é muito mais, ela é vista, né, pela maioria das pessoas, né, como o artefato, o apetrecho em si. É o celular, o que está dentro do Digital, né? celular, o digital, a inovação tecnológica, né? Isso normalmente é o que as pessoas veem hoje. Mas quando nós vamos buscar um sentido maior para a tecnologia, o que realmente é tecnologia, nós podemos afirmar sem medo de estar errado que a tecnologia ela praticamente nasceu com o advento da humanidade. Ela surgiu no mesmo momento em que o ser humano ele começou a ter consciência da sua realidade, não é mesmo? Então, a tecnologia, o conceito, né, um conceito mais amplo, um conceito que nós podemos usar quando nós estudamos, quando nós falamos, né, sobre as questões sociais da tecnologia, ela é todo um conjunto de conhecimentos, de técnicas, de ferramentas. A tecnologia é todo um conjunto de instrumentos dos quais o ser humano ele se utiliza para moldar a sua realidade, para dar sentido à sua realidade de uma forma tal que ele tenha algum domínio sobre a sua realidade, a interpretação, né, que o ser humano dá à realidade. Muito diferente, né, dessa visão que a gente tem que tecnologia é um celular, não é mesmo? Então, com certeza, É. professor. Então, eu também tinha essa visão que tecnologia era celular, computador, tudo que era digital, assim, não está errado, é tecnologia. A Mas a robótica, robótica, né? A mas NASA, né? a Isso é NASA, isso, tecnologia. exato. A gente sempre achava que só isso era É. tecnologia. Então, com a fala do professor explicando o que é tecnologia, daria para a gente dizer que quando o ser humano desenvolveu a fala, foi uma tecnologia, o poder de se comunicar com os outros? A fala foi a primeira tecnologia. A primeira tecnologia resultante justamente da interpretação que o ser humano teve da sua própria realidade. É, a fala, ela, ela é um conjunto de códigos, certo? A fala, sendo um conjunto de códigos, a comunicação em si, ela vai trabalhar basicamente com aquilo que nós podemos dizer, né, que é uma transmissão de dados, não é mesmo? É uma interpretação da realidade, sendo que essa interpretação ela é codificada de uma forma racional,
né? Porque o ser humano, né, a humanidade, a partir do momento em que a evolução humana, ela possibilitou com que aqueles indivíduos lá na caverna, né, os nossos ancestrais, a partir do momento em que eles sentiram, observaram que a natureza né, que estava à volta deles, que os fenômenos, né, a chuva, a caça, a própria vida em sociedade, a partir do momento em que ele começou a ter um conhecimento, uma ciência de que todo aquele meio ele exerce uma determinada influência sobre a vida do ser humano, né? E isso a gente falando, né, dos nossos, né, dos neandertais, né, dos nossos ancestrais, não é exatamente, é um pouco difícil assim de nós determinarmos em que momento realmente a fala começou. Mas a fala, ela começou, né, ao menos é o que diz, né, a ciência, ela começou como uma necessidade de interação entre esses indivíduos e aí é muito interessante a gente observar isso. Muitos cientistas acreditam, né, os antropólogos, os linguistas, muitos desses estudiosos acreditam que a fala ela começou a se desenvolver em virtude da caça. Uhum. Em virtude da caça. Códigos, né, de dizer, o bicho está vindo, vamos estabelecer de uma determinada forma. Então, é muito interessante porque, assim, a língua, né, a comunicação, ela é uma tecnologia que surgiu para que o homem, né, o ser humano, pudesse usufruir melhor de outras tecnologias. A comunicação. Então, realmente, depois da fala veio um avanço incrível para o ser humano, né? Ele conseguiu se comunicar e com essa comunicação ele evoluiu muito. E a caça em si já era uma tecnologia, certo? Sim, com certeza. Quando o homem pegava um pedaço de pau, colocava algo pontudo ali e matava um bicho, ele já desenvolveu uma tecnologia que era um apetrecho para ajudar ele. Exatamente. Mas agora eu queria que o professor falasse um pouquinho da tecnologia que eu acredito que seja... Eu acredito, né? Que seja uma das principais, se não a principal tecnologia já desenvolvida pelo ser humano, que é a escrita. A escrita. Se nós ficarmos dentro, né, desse conceito de que a tecnologia ela é uma forma de você trabalhar com a realidade, né, de você trabalhar a sua própria realidade e puxarmos, né, essa ideia, né, de que a própria fala é uma tecnologia, certo? O que a fala é? O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos transmitindo ideias, conceitos, nós estamos transmitindo mensagens, não é mesmo? A escrita, ela surgiu muito intimamente ligada justamente com a necessidade que o ser humano observou de registrar esses conceitos, esses conhecimentos. Registrar essas falas. Registrar a fala, aquilo que era transmitido de uma forma oral, com o passar do tempo, ela passou a ser registrada para que aquele conhecimento não se perdesse. Porque hoje, com as novas tecnologias, a gente tem como gravar vídeo, fica tudo Exato. salvo, mas antigamente não, então... Nós temos a escrita. Temos a escrita. A escrita, né? As diversas línguas, nós temos a... Então, antigamente, a escrita veio também como um ato para não deixar ideias morrerem. Uhum. Inclusive, há uma teoria que diz que a escrita em si, ela surgiu, na verdade, como uma necessidade que o
que as sociedades antigas tinham de estabelecer relações comerciais. Há uma teoria que diz que a escrita ela surgiu assim daquela coisa, eu tenho tantos sacos de trigo, então eu anoto aqui, para quem que eu vendi? Né? Recebi tantos sacos de trigo. Há uma teoria que diz que foram as transações comerciais que possibilitaram o advento da escrita. Né? Porque havia a necessidade de você ter, né, um determinado registro, né, disso, mas também há outras formas, né, que quando a gente fala, né, escrita, normalmente a gente pensa, né, no alfabeto e tal, mas há outras formas também, né, as sociedades elas foram criando e desenvolvendo de registrar também o seu conhecimento, de registrar uma mensagem, né? Nós podemos, né, citar também como um exemplo que não é uma escrita, digamos, formal, uma escrita baseada em código, as pinturas rupestres, não é mesmo? Quando naquele momento em que aqueles indivíduos eles procuravam retratar aquilo que eles viam, aquilo que eles sentiam, Que eles viviam, que eles vivenciavam. Né, eles retratavam, né, pelo menos o que chegou até nós, né, é aquilo que está registrado em pedra, mas eles podiam também ter retratados né, em outros materiais, talvez até em madeira, né, com certeza pode, né, ter se perdido, mas aquilo ali era uma forma que eles tinham de compreender a sua própria realidade. Inclusive, há um exemplo de pintura rupestre que ela foge um pouquinho disso. Assim, porque normalmente quando a gente fala, né, em pintura da caverna, a gente sempre pensa, né, é o cotidiano, é o que eles viam. É esse bicho, é a comunidade, né? Somos nós que estamos aqui, né? Então eles pintavam ali, pintavam os fenômenos da natureza. Depois já surgiu um pouquinho também a ideia, né, os conceitos, né, religiosos, né, que eles representavam, mas também há outras formas, tá, de comunicação que elas eram muito mais ligadas à própria individualidade deles. Por exemplo, há uma caverna na França, se não me engano, que eles pura e simplesmente eles colocavam as suas mãos na parede. Tá? Se a gente vê, né, essas imagens, fica muito evidente, né? Eles colocavam as mãos e ou eles sopravam ou eles jogavam o pigmento. E durante muito tempo, né, os pesquisadores eles ficavam pensando, mas o que eles queriam representar com isso? O que significa isso? A gente percebe que tem várias mãozinhas ali e tal, né? Aqui no Brasil nós temos um exemplo, se não me engano, fica no Maranhão, que é chamada, né, Caverna dos Pezinhos, que é a mesma coisa. Acredita-se que eles estavam pura e simplesmente representando a sua própria existência. Tipo, eu estava aqui. Eu estive aqui, né? Eu estive aqui. Essa comunidade estive aqui. E isso é uma tecnologia. É uma tecnologia. É uma tecnologia, é uma forma, né, de você passar, de você dar uma interpretação para a tua realidade e você exercer, e isso é que é o mais importante, você exercer algum domínio sobre a realidade. A partir do momento em que eles, né, gravavam a sua mão na caverna, eles estavam exercendo o domínio sobre a realidade, dizendo, nós estivemos aqui. É uma tecnologia, é uma transmissão de conhecimento. É um domínio, é o ato de você dominar a sua realidade. Interessante, professor. É uma coisa que só depois que a gente estuda ou escuta alguém falar que a gente pensa. Quando eu descobri, eu fiquei espantado em saber que a fala e a escrita era uma tecnologia.
Mas agora vamos para o rápido comercial e já a gente volta falando um pouco mais da tecnologia mais atual que a gente vive hoje. O Ministério do Turismo, a TV Cultura e o Uninter levam até você Provoca. Ainda bem. Metrópolis. Linhas Cruzadas. Estação Livre. Matéria de capa. Senhor Brasil. Repórter Eco. Opinião. Planeta Terra. E Quintal da Cultura. É muito legal. Aqui tem dramaturgia, sustentabilidade, documentários, música, inclusão, diversidade. Já que tá tudo aqui. Aqui tem cultura. Localizado no ponto mais privilegiado de Curitiba, no Alto do Pirazinho, o sítio de transmissão do Super Canal 13. 13.1 TV Cultura, uma das emissoras mais admiradas e premiadas no Brasil e no exterior, com mais de 400 prêmios. Com seu conteúdo rico, diversificado e plural, combinando informação de qualidade, opinião e entretenimento com diversão e conhecimento para todas as idades. Aqui você tem cultura. 13.2 TV Profissão. Ensino e aprendizagem. É a televisão caminhando de mãos dadas com a educação, democratizando o acesso ao saber e contribuindo assim com a informação no pleno exercício da cidadania. 13.3 RMC-TV, um canal voltado para a realidade local com muito entretenimento e informação para todos os telespectadores da região metropolitana de Curitiba. 13.4 TV Fundação Wilson Picker, Enem para todos e uma diversificada programação, democratizando assim o acesso ao saber. E 13.5 Rádio Digital UHF, a primeira no Brasil. A multiprogramação do Super Canal atende a mais de 3,5 milhões de telespectadores em Curitiba e na região metropolitana, nas cidades de São José dos Pinhais, Piraquara, Colombo, Almirante Tamandaré, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Araucária, Fazenda Rio Grande, Campo Magro, Campo Largo, Contenda, Lapa, Balsa Nova e Itaperiçu. Essa excelente estrutura de transmissão permite uma ótima recepção em mais de 90% dos televisores da sua área de cobertura. No Super Canal 13, sua imagem pega bem. Sejam bem-vindos novamente. Agora, como eu disse anteriormente, vamos falar um pouco mais sobre as novas tecnologias, as tecnologias mais atuais que... As tecnologias contemporâneas, Isso. né? A tecnologia, com certeza, é algo muito bom para a vida do ser humano. Eu acredito que o ser humano não viva mais sem essa tecnologia nova. Diga-se, né, de passagem, nós não estaríamos aqui, né, se não fosse a tecnologia. Mesmo, exatamente. Né? Só que também é inegável que a tecnologia tem pontos negativos. Sim. A gente pode analisar desde a Revolução Industrial, onde houve um avanço tecnológico gigantesco, que a gente está tendo problemas com o aquecimento global, que está saindo de controle, que se o ser humano não tomar cuidado pode sair de controle isso. Então eu queria trazer um filósofo chamado Postman, que ele é mais crítico à tecnologia. E ele sempre falava para as pessoas, antes de desenvolverem uma tecnologia nova, pensarem em 6 perguntas. Eu vou usar uma cola aqui, pessoal, para as perguntas. Que a primeira pergunta era:
qual é o problema para qual essa tecnologia é a solução? Ou seja, realmente é necessária essa tecnologia? Tem um problema que ela vai consertar? 2. Se tiver um problema, de quem é esse problema? Vale a pena ser feito? Vai ajudar muitas pessoas? Vai ajudar um grupo pequeno de pessoas e prejudicar um grupo maior? A terceira, quais pessoas e quais instituições podem ser mais gravemente prejudicadas por uma solução tecnológica? Ou seja, quem que pode ser prejudicado com essa solução tecnológica que quer ser implementada? A quarta, que novos problemas podem ser criados porque resolvemos esse problema? Ou seja, você vai criar um novo problema? Você vai resolver um problema criando uma tecnologia, mas você vai criar um novo problema? Sim. O quinto, que tipo de pessoas e instituições poderão adquirir poder econômico e político especial devido à mudança tecnológica? Ou seja, essa tecnologia nova vai ajudar um grupo pequeno de pessoas apenas, poucas pessoas ganharem mais dinheiro ou terem mais poder político ou não? E por último, que mudanças na linguagem estão a serem impostas pelas novas tecnologias e o que se ganha e o que se perde com essas mudanças? Então, são 6 perguntas que, quando eu vi pela primeira vez, eu fiquei pensando, nossa, realmente eu nunca tinha parado para analisar isso. Porque muitas vezes é criada uma tecnologia para resolver um problema e outro problema é criado. Isso é muito decorrente também da relação que nós temos, né, com a tecnologia hoje. Porque isso volta também, né, para aquela nossa conversa inicial. O que nós enxergamos hoje como tecnologia? A tecnologia a tecnologia é aplicada, né, à transmissão de dados, que é aquilo que a gente chama de internet, né? Porque, principalmente, hoje a gente pode pegar vários exemplos para tentar compreender essa relação que existe entre o ser humano e a tecnologia. A gente pode pegar as redes sociais, a gente pode pegar a internet, a gente pode pegar a inteligência artificial, né? Hoje em dia ela é a tecnologia, né, que está mais proeminente, né, que está mais em voga. Está em alta, né? Está em alta. E normalmente nós vemos apenas o resultado da tecnologia, da aplicação da tecnologia. Nós vemos o resultado. E as perguntas, né, essas questões que o Postman nos traz, isso também me lembra muito também uma ideia de um outro filósofo chamado Paul Virilio. Ele é um filósofo contemporâneo, né, que ele procura também compreender a relação que existe, né, entre a sociedade e a tecnologia. Por isso, né, que o nosso tema aqui é a prisão social da tecnologia. Paul Virilio, né, ele sempre procurava compreender o efeito da tecnologia. Inclusive, né, o exemplo mais famoso dele, né, quando ele fala, né, a ferramenta tecnológica é o navio. A partir do momento em que o homem descobriu o navio, ele também criou o naufrágio. Uhum. Né? Então, o que advém da tecnologia? Qual é a consequência do uso da tecnologia? Esse do navio responde muito bem uma pergunta do Postman, né? Exatamente. Você está solucionando um problema que é as pessoas se locomoverem na água e poderem viajar. Velocidade, com a né? velocidade. Mas o navio afunda. O navio afunda às vezes. O navio, né? Enfim. Observar o impacto da tecnologia, tá? Ela é tão importante quanto o próprio desenvolvimento da tecnologia. Mas isso quer dizer que a gente tem que parar de buscar inovação? Obviamente que não. Né? Mas sim consciente, né? Uma inovação consciente, eu acredito. É uma inovação consciente, porém, quando a gente... As perguntas do Postman, né, de nós observarmos muito também o impacto da tecnologia,
Isso está muito presente hoje, porque a tecnologia, ela praticamente, ela, ela acabou entrando em todos os campos da nossa vida. Todos. Todos, né? Hoje em dia, nós não fazemos, você não sei, praticamente nada, né? Nada. Principalmente, né, nós que estamos, né, no meio urbano e tal, a nossa vida, ela é totalmente, ela é pautada, né, pelas diversas formas de tecnologia. Desde, né, da escola, né, quando a gente tem que aprender determinadas disciplinas, matérias que vão atender lá no futuro determinadas tecnologias, né, até o próprio cotidiano, a rotina que nós temos, né, tudo é pautado pela tecnologia. A tecnologia, né, o advento da tecnologia, a forma como nós permitimos com que a tecnologia, as tecnologias, adentrem na nossa vida, é o que constitui justamente esse conceito, né, de ser uma prisão social. Professor, imagine uma pessoa hoje sem um celular. O que ela faz? O celular ele já é considerado como uma parte do corpo humano. Tem trabalhos, tem projetos que querem unificar o celular ao corpo humano. É um apêndice, né? Isso. É um apêndice. Exatamente, porque o ser humano hoje, pelo menos quem mora em cidade, tudo não vive sem o celular, porque precisa para comunicação, seja uma ligação, seja o WhatsApp, seja as redes sociais, que hoje em dia praticamente todo mundo tem uma rede social. Que eu acredito que seja outro tema bem interessante para a gente tratar aqui, professor. Você acredita que a rede social também cria uma prisão em cima das pessoas? Não é uma... Isso não possui uma resposta fácil. Porque se nós enxergarmos apenas o efeito da tecnologia, ou seja, o uso que nós fazemos da rede social, nós vemos, na verdade, uma dependência do indivíduo pela tecnologia. Ou seja, a rede social em si, a tecnologia em si, talvez ela não possa ser considerada boa ou má. Ela é um instrumento, ela é uma ferramenta. Certo. Ela possui um propósito. Mas como que nós nos relacionamos com essa tecnologia? Então é difícil a gente dizer, né, que o Facebook é ruim, o Instagram é ruim, o TikTok é ruim, porque as pessoas ficam viciadas, as pessoas ficam dependentes daquilo, as pessoas perdem muito tempo com aquilo. Porque é a tecnologia que é ruim ou é o uso que é ruim? Outro assunto relacionado ao uso. Sim. A gente vê hoje esses influencers com milhões e milhões e milhões de seguidores que realmente influenciam muito as pessoas. Não todos, né? Com certeza, mas... Pelo menos o público deles, O público deles é totalmente influenciado por eles. Sim. Então, uma rede social que deveria ser para você ter pleno... Você ser livre, você ser você mesmo, você aumentar o... Como que eu posso dizer? O alcance que você poderia ter, muitas pessoas acabam ficando presas a outras pessoas e ao que elas dizem. O que você acha disso, professor? O próprio conceito de liberdade, ele diz que o ser humano ele só é livre no momento em que ele é capaz de tomar suas próprias decisões. Então, a partir do momento em que você transfere a sua capacidade de escolha, né, ou a sua capacidade de decidir o que é bom ou ruim para um terceiro, você deixou de ser livre. Você aceita a opinião, você aceita a mensagem de alguém como sendo algo a ser aplicado na tua vida. Isso não é liberdade.
Isso não é liberdade. Da mesma forma, quando você, por exemplo, vai usar um carro autônomo, né, nós temos, né, os veículos agora que são Elétrico e autônomos. elétricos, autônomos, você senta dentro do carro, o carro ele funciona sozinho por si só, né? É um carro autônomo. Aonde está a liberdade do indivíduo aqui? E é tão engraçado, porque eu já li um artigo que dizia que se todos os carros fossem autônomos, os acidentes de trânsito seriam reduzidos em 99%. Porque seria tudo guiado certinho na velocidade. O ser humano, ele ultrapassa a velocidade máxima da pista. O ser humano, Sim. ele fura sinal. Então, como isso é polêmico, né, professor? Porque Exato. a gente tem algo que é tão bom, mas tão ruim ao mesmo tempo. Porque você está tirando a sua liberdade, está tirando a liberdade da pessoa em dirigir o carro. Porém, Mas tem o benefício. tem o benefício. Tem o benefício. Professor, engatando nessa, vou fazer uma pergunta bem polêmica aqui, que eu quero a sua opinião. Não tem, para todos saberem, não tem um certo e um errado sobre o que está sendo tratado aqui. Mas eu queria saber do professor assim, quem desenvolveu a tecnologia? O ser humano, O ser humano. correto? Sim, E quem é dependente dessa tecnologia? O ser humano. o ser humano. Ou seja, ele criou algo que ele se tornou totalmente dependente. Então, a pergunta é, na sua opinião, professor, quem que está no controle? O ser humano ou a tecnologia? Essa é uma pergunta meio para polemizar aqui. É uma pergunta complicada, né? Porque, veja, a gente cria a tecnologia para facilitar a nossa vida, Certo. né? Em geral, né? Geralmente a tecnologia, né, ela deve ser usada para facilitar a vida da pessoa. Só que daí nós passamos a ser dependentes da tecnologia. Né? A internet, por exemplo, o que aconteceria se de repente a internet fosse desligada? A luz? A luz, Imagine. né? A energia elétrica. Então, é uma relação muito... É difícil, assim, da gente dizer, né? Porque será que a gente tem controle, né? A discussão, a gente falou, né, rapidamente aqui, né, sobre a questão da inteligência artificial. Essa é a discussão, porque eu acho que a sociedade, né, o ser humano, ele já está tão calejado, né, com essas questões, né, de domínio da tecnologia, a relação com a tecnologia, que as pessoas agora, né, com a inteligência artificial, está tendo essa preocupação, né, de realmente criar algo que faça com que a inteligência artificial não passe a ser a ter o domínio sobre o ser humano, né? Então é complicado. Eu acho que a melhor resposta para isso seria, né, a gente pode dizer, né, que o ser humano, sendo criador, ele exerce domínio sobre a criatura. Então, a questão, né, de quem domina realmente, aí já passa para uma visão um pouquinho mais ética, mais filosófica, né? A gente pode dizer que quem controla é o ser humano. Porém, a dependência da tecnologia É imenso. é imensa. Então, professor, eu vou fazer essa pergunta só para ver a sua opinião, mas pode ficar tranquilo porque inúmeros filósofos que passam a vida inteira estudando sobre o tema não conseguiram chegar no consenso de quem domina quem. Uhum. Se a internet acabasse hoje, o ser humano continuaria a existir? Continuaria, mas muito precariamente. Mas continuaria, com certeza. Então, talvez a gente possa dizer que o ser humano ele é maior que a tecnologia. Pode ser. Mas e a sociedade? A sociedade iria desmoronar. Iria desmoronar. Esse aqui foi mais um papo. Professor, quer deixar o seu tchau, falar alguma coisa para o pessoal que está assistindo a gente?
É pouco tempo para nós tratarmos, né, em profundidade, né, todos os assuntos, né, que a gente poderia trazer aqui, mas o principal tema, né, que nós gostaríamos, né, de tratar nessa conversa aqui é justamente a relação, né, do ser humano, né, da sociedade com a tecnologia e de como que isso, né, essa relação ela pode se constituir em algo, digamos, não maléfico, mas algo realmente como uma prisão, né? Eu acredito, né, que com essa discussão que nós trouxemos aqui, com certeza as pessoas, né, que estão em casa, elas poderão ter, né, nem que seja um pouquinho, né, aquela sementinha, né, de questionar qual que é a relação que nós temos com a tecnologia. Afinal de contas, se a falha é uma tecnologia, o que mais que está por trás disso, não é mesmo? Com certeza. Então, pessoal, queria agradecer muito a todos. A gente queria falar muito mais tempo sobre, mas infelizmente acabou nosso tempo. Então, eu queria dar um ótimo final de tarde e noite para todos e encerramos por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.